E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante. Sou a Dai Peixoto e tenho muito prazer de vir compartilhar com vocês sobre um tema de delegação, que foi um problema muito grande para mim enquanto líder lá no começo. Quando eu comecei a minha história dentro da odontologia do empreendedorismo, eu tinha muito medo de delegar. E aí a gente tem medo por alguns motivos. Medo de parecer fraco, medo de ter alguém melhor do que a gente, ou medo até mesmo de não saber treinar. E isso pode acontecer com você. Um desses 3 meses pode fazer parte da sua história enquanto líder. O problema é que se a gente não delegar, a gente não cresce. Se a gente não tiver braço, se a gente não tiver equipe, não tiver pessoas da nossa confiança, a gente não consegue crescer e evoluir profissionalmente. E aí eu comecei a entender um pouquinho desse negócio chamado liderança. Primeiro, o que eu comecei a entender? Eu preciso criar pessoas melhores do que eu, para que assim eu tenha tempo para utilizar a minha criatividade para outros projetos, outros negócios e fazer o que, enfim, do que eu achar necessário ali do meu sonho, pelo que eu entender. E aí a gente sempre pergunta, mas eu vou passar isso para essa pessoa? O que eu vou fazer da vida? E aí eu vou dizer para vocês, gente, a gestão ela é infinitamente cheia de processos e de detalhes onde a gente pode cuidar cada vez mais e fazer isso da melhor forma possível. Só que a gente só consegue fazer quando a gente tem tempo. E esse é um grande problema, porque a gente fica sobrecarregado, faz tudo sozinho, não tem tempo de fazer toda a operação que é necessária, e aí os processos vão ficando pela metade. Com isso, a gente não tem resultados. E aí eu vou te dizer, quando você quer ser respeitado, você precisa ter resultados, de alguma maneira. E se você quer crescer profissionalmente, não tem outro método a não ser você apresentando resultados. E como que eu vou ter resultados sozinha? Como eu vou ter resultados sozinho, você que está aí do outro lado me assistindo? Como que a gente vai fazer isso? É humanamente impossível. Nada se faz sozinho. Então a gente precisa de um time. E aí eu separei aqui 7 tópicos para a gente poder conversar sobre liderar. Primeiro que a gente precisa fazer, tá? É listar as tarefas que você poderia delegar. Durante o dia, separa tudo que você está fazendo. Lista essas tarefas. Primeiro ponto, quais são as tarefas que você quer delegar? Lista ela. Segundo ponto, para quem você vai delegar essas tarefas? Para quem? Eu não tenho profissional para isso. Então, você tem que pegar e contratar esse profissional. Criar um profissional dentro da sua base. Ver se alguém da sua equipe pode ser responsável por essa tarefa. Se ninguém puder ser responsável, você então contrata um outro profissional e você vai ensinar esse profissional. Ai, mas eu não tenho dinheiro, Dai. Eu não tenho como contratar porque ó, eu já estou aqui com a minha folha de pagamento, ou então eu prefiro não pagar esse valor, porque era assim que eu pensava, tá? Eu prefiro não pagar esse valor para a pessoa porque esse valor vem para o meu bolso. E a conta que a gente tem a fazer é quanto essa pessoa vai nos ajudar a faturar mais dentro daquela operação que foi delegado. Então, por exemplo, se você fica assim, você fala, eu não quero pegar alguém do financeiro. Será que uma pessoa do financeiro, ela não conseguiria negociar taxas de cartão? Que hoje você paga, você nem sabe qual que é o valor que você está pagando de taxas de cartão. Mas se você tivesse alguém específico para isso, será que essa pessoa não conseguiria cuidar da sua inadimplência? Porque pode ter clientes que não te pagam e você não tem tempo de cobrar esses clientes. E talvez se você ficasse em cima, eles pagariam para você. Então ela já teria um retorno maior. Será que essa pessoa do financeiro, ela ia saber me economizar dentro de um imposto? Será que ela ia me ajudar nisso daqui? Porque hoje eu estou pagando um imposto maior. Será que eu consigo fazer um anexo melhor e entrar, me enquadrar melhor para que realmente eu pague menos? Então você já está percebendo o quanto que essa pessoa está agregando mensalmente para você? Com certeza é mais do que o valor que você vai pagar para ela mensalmente. E isso deve ser mesmo, porque o profissional ele precisa se pagar e ele precisa mostrar o valor dele para dentro da empresa. Então, eu dei o exemplo de financeiro, mas são vários outros setores que a gente pode colocar aqui. Ah, eu não estou conseguindo vender.
para os meus clientes. Eu não estou tendo tempo de oferecer o meu orçamento, não estou tendo tempo de oferecer o meu produto. E se eu tivesse alguém específico para vender, para mostrar ali todo o produto, para de repente marcar as reuniões que eu preciso fazer e simplesmente eu fosse, quando eu realmente fosse conversar com esse cliente numa fase de fechamento. Então, alguém que fizesse toda a apresentação do meu portfólio. E se eu tivesse alguém que fizesse isso? E se essa pessoa não fecha? E se eu tivesse alguém que fosse acompanhar esse fechamento, essa venda depois? Quanto essa pessoa me traria no final do mês de lucro? É essa conta que a gente tem que fazer, enquanto líderes, enquanto empresários. Assim que a gente tem que colocar. E aí, eu coloquei aqui para vocês, né? Então, listar as tarefas que você vai delegar, para quem você vai delegar. E o terceiro tópico é quanto tempo você leva para fazer essa tarefa. Quantos minutos, né? Quanto você vai economizar do seu dia delegando essa tarefa. Então, por exemplo, se eu tiver lá separado e eu utilizar 3 horas por dia para fazer alguma tarefa, 1 hora uma, meia hora outra, 2 horas outra, e aí você vai acumulando, você consegue 3 horas ali de economia. O que você fará com essas 3 horas que você vai ter? O que você faria com essas 3 horas que você vai ter de tempo? Então, isso é muito importante também. Então, quantos minutos? Quanto tempo? E aí, obviamente, escolher a pessoa necessária, tá? Que você vai colocar ali. E algumas frases que eu separei aqui para a gente ter o engajamento da equipe. Então, anota aí que é super importante. Qual é o objetivo geral ou o propósito dessa tarefa? Você precisa mostrar para essa pessoa qual é o objetivo. O que você quer com aquela tarefa? Como eu falei, se você vai deixar alguém para fazer o financeiro, qual que é o objetivo dessa pessoa? Fazer cobrança? Então você tem que mostrar para ela que aquele valor que ela vai fazer cobrança vai ter uma rentabilidade maior dentro do seu fluxo de caixa, gerando assim uma lucratividade maior. Gerando uma lucratividade maior, se você conseguir uma meta X, Y, Z, que você vai pontuar ali para ela, você consegue, de repente, pagar uma bonificação para esse colaborador. Então, tudo precisa de um propósito. Então, a primeira coisa que a gente coloca, qual é o real objetivo dessa tarefa? O segundo, quais resultados específicos eu espero? Que já está aqui dentro do primeiro que eu falei. Qual é o resultado que eu espero dessa tarefa? E o que envolve essa tarefa? Isso é muito importante. O que envolve essa operação que a gente vai fazer aqui? E quem envolve? Quantas pessoas eu preciso para executar isso daqui? O que envolve? O material específico? Celular? Notebook? O que envolve? Sulfite? Enfim, o que você utilizar? O que você vai utilizar, você precisa disponibilizar para essa pessoa fazer, tá? Que são os recursos disponíveis para que ele possa utilizar essa tarefa. Quem envolve? Quem são as pessoas que envolvem? Quais são os recursos disponíveis para utilizar essa tarefa? Então, vou precisar de uma internet boa, de repente? Ah, aqui não tem uma internet, vou contratar um plano melhor aqui. Ou então, eu vou colocar essa pessoa dentro de uma sala específica, porque essa sala é muito barulhenta para fazer esse tipo de serviço. Então, quais são os recursos que você vai disponibilizar para fazer essa tarefa? E quais são os acordos sobre os acompanhamentos que precisam ser fechados? Quais são os acordos que você vai fazer com esse colaborador? É muito importante que você precise estabelecer a alçada dele, até onde ele pode ir. Se você vai fazer, eu vou falar de novo aqui do financeiro, que foi o exemplo que eu dei. Se você vai fazer um financeiro, você precisa entender se essa pessoa ela tem alçada de dar um DJ, né, um desconto de juros ali dentro da operação. Se ela tem alçada para fazer um parcelamento maior, um acordo entre a pessoa que está devendo para você, ou se ela não tem, ou se você não vai fazer isso, ou se a pessoa já está na inadimplência, vai levar direto para o advogado. São vários alinhamentos que você precisa fazer aqui. E aí entra um próximo tópico, que é o alinhamento de expectativas. Então, após a gente ter separado todos esses processos, a gente tem que se assegurar de que ele vai ser feito. Então, a gente precisa colocar um tempo para essa tarefa ser feita também. Em quanto tempo você tem a expectativa de finalizar aquela tarefa? E aquela pessoa ela é responsável por essa tarefa. Você já colocou para ela todas as responsabilidades que ela precisa? Então, tem uma frase que eu sempre falo. É melhor ensinar 1000 vezes uma pessoa do que fazer 1000 vezes algo que não é da sua conta. É melhor ensinar 1000 vezes uma pessoa do que fazer 1000 vezes algo que não é da sua conta. Aquilo não é mais parte da sua função. Você quer crescer, você tem que delegar para as pessoas corretas. Não significa que você não deva saber do processo, muito pelo contrário. Se você conseguir
saber de todos os processos que acontecem, você vai conseguir treinar com mais detalhe, mais detalhamento, mais riqueza de informações. Agora, se você não souber detalhamento, você vai treinar essa pessoa e se ela for uma especialista dentro da área, ela vai conseguir destrinchar para você esses detalhamentos. E aí é super importante que você faça também um passo a passo ali. Por quê? Porque se um dia essa pessoa sair, olha, presta atenção, você já está criando processos dentro da sua empresa. Se um dia essa pessoa sair, ela vai deixar todo o detalhamento para que você possa treinar uma outra pessoa no lugar dela. Então a gente tem que começar a pensar na nossa empresa lá na frente. O que a gente quer para daqui 5 anos na nossa empresa? Porque todo empresário, ele realmente ele faz a sua empresa, a empresa nasce para que tenha sucesso, para que tenha crescimento. Mas a gente é muito imediatista, a gente só quer pro hoje, pro agora. E a maioria das empresas fecha as portas ali dentro dos primeiros 5 anos de vida. E não é isso que você quer. Então a gente tem que olhar para daqui 5 anos como que a gente quer a nossa empresa. A gente começar a fazer agora os nossos processos, os nossos próprios manuais, tá? Então o primeiro mandamento é explicar todos os detalhes para essa pessoa, tá? A relevância da tarefa. E aí, muitas vezes a gente vai direto no ponto. E a gente precisa entender que quando o liderado ele entende o objetivo da tarefa, fica mais fácil para a gente finalizar ali. Então, não é direto ao ponto, é o detalhe daquela função. Vamos dar outro exemplo aqui. Se você contrata uma pessoa que vai ser a sua recepcionista, você precisa dizer para ela até como você quer que ela sorri. Até a postura que você quer com ela, que ela fique no balcão. Porque isso importa. Isso importa para ela também. Porque às vezes ela vem de uma outra empresa onde essa empresa não falou nada. E não se importava com esses detalhes. E a recepção é a primeiro contato, digamos ali, visual, físico com o nosso cliente. Ali, recepção, vendas, enfim, de qual seja o setor, a gente precisa entender que essa pessoa ela precisa estar com uma postura alinhada, com um sorriso no rosto, com a voz firme. Então, são detalhes que você precisa falar ali quando ela vai atender o telefone, se ela sorrir. Porque quando a gente sorri, a gente passa isso pro outro lado da pessoa, né? Imagina eu falando aqui, ó, Leadercast, bom dia. Como é que você ia entender essa mensagem? Agora, Leadercast, bom dia. Isso é diferente, tá? Líder 7, podcast, é diferente. O sorriso, ele transmite uma harmonia, ele transmite uma energia. Então, é muito importante que você detalhe até como você quer. O segundo ponto que eu elenco aqui é para a gente fazer acordos. Porque após a gente passar o objetivo final, o que foi entendido, a gente explica o propósito. E nesse propósito, a gente faz um acordo de quando esse resultado será entregue. Então, o primeiro, explique os detalhes. O segundo, faça acordos com o seu time. O terceiro, e não menos importante, para mim, inclusive é um dos mais importantes, é o treinamento. Muitas vezes a gente coloca uma pessoa dentro da nossa empresa e a gente não se atenta aos treinamentos. E aí vem acontecendo isso mesmo até hoje dentro da Proset. A gente contrata um colaborador e ele fica 2, 3 dias dentro da função. Quando nós vamos fazer a entrevista de desligamento dele, porque a gente faz essa parte também, ele relata que ele não ficou na empresa porque ele sentiu falta do treinamento. Que ele não teria o treinamento adequado para cumprir as tarefas ali. Então foi depositado muita expectativa sobre a pessoa, falado tudo que ela precisa fazer, mas não como ela deveria fazer. Então é super importante que ela passe por todos os setores, conheça o propósito daquele conjunto, daquele trabalho em equipe e que faça um treinamento bem feito, tá? Gente, quando a gente fala aqui, quando a tarefa ela é muito grande, a gente tem que entender que se a gente quebrar ela em pequenas tarefas, ela fica mais fácil de ser gerenciável. E isso para o nosso cérebro é muito interessante, porque quando a gente coloca uma tarefa muito grande e a gente não consegue chegar no objetivo final, a gente fica frustrado. E isso é normal, isso é comigo, com você, com qualquer pessoa. Então a gente vai quebrando ela em etapas. Quebrando em etapas, você conclui, fica feliz, vai para a próxima etapa, conclui, fica feliz. O seu cérebro vai entendendo que você é vencedor, que você é campeão. Então aqui eu coloco realmente para a gente utilizar esse treinamento, tá? Aqui. E o quarto mandamento é a alçada. A alçada, gente, vamos lá. Qual é a alçada do seu time? Ele está habilitado a pedir ajuda para quem? Quem pode ajudar ele caso não dê certo aquela tarefa? Até onde essa pessoa pode chegar? Qual é o valor máximo de desconto que ela pode chegar? Qual é o valor máximo de parcelas que ela pode fazer? Qual é o valor máximo de, vamos supor que você tem uma loja de roupa, qual é a quantidade máxima de roupas que ela pode mandar para aquela pessoa lá dentro?
Gente, tudo é alçada até onde a pessoa pode chegar. Até onde, a partir dali, quem é responsável por isso? Então, alçada e saber a quem pedir o comando depois é muito importante também. Então, aqui o quarto mandamento, eu elenco ele como alçada. E o quinto mandamento? Vamos lá. Gente, comprometimento. Comprometimento. E aqui uma dica super importante é você parafrasear o que você disse para os seus liderados. Então, quando você finalizar de delegar aquela tarefa, você acabou de delegar. Então, você vai falar, olha, eu quero uma xícara. Vou dar um exemplo para você. Aqui, ó, linda, né? Dai Peixoto. Aqui eu falei, eu quero uma xícara. E eu entreguei para um dos meus colaboradores aqui da equipe. Faz uma xícara para mim. Só que eu não falei que eu queria uma xícara preta, eu não falei que eu queria uma xícara com nome, eu não falei nada, eu falei eu quero uma xícara com a logo, eu só mandei a xícara com a logo. Então o que aconteceu? O processo de delegação foi errado. Pronto, chegou a xícara, eu agradeci, porque foi feito o melhor que pôde naquele momento. E aí depois eu falei, eu quero uma xícara preta com a logo dourada, né, com a logo aqui, nossa. De um lado eu quero a logo do nosso brasão, do outro lado eu quero a logo do podcast, e aí eu quero o meu nome aqui e o nome dos meus convidados, tá? Olha como ficou claro, chegou a xícara. Chegou a xícara. Então, o processo de delegação é muito importante. E aí, depois que eu falei, parafraseei como eu quero, eu falei assim, você entendeu como que é pra fazer? Entendi. Então, repete pra mim, por favor. O que você entendeu? Eu vou fazer uma xícara dessa maneira, assim, da forma como eu falei. A xícara chegou. Então, parafrasear é muito importante. E o porquê que a xícara não chegou bem no primeiro momento aqui do podcast? Porque eu deleguei com pressa. Foi essa a grande verdade. Não estava preparada. Foi muito rápido, de um dia para o outro. Na segunda-feira ia gravar o podcast. No sábado eu resolvi que queria fazer uma xícara. E aí a gente fez. Então a gente fez o melhor que podia fazer, dentro das condições que tinha naquele momento. Só que o antes feito que perfeito não pode ser uma frase para empresários e nem para liderança. A gente faz o melhor. Mas se puder aperfeiçoar, a gente vai aperfeiçoar. Então, isso é detalhe. A riqueza está nos detalhes. E comprometimento, tá? Engajamento significa empoderar outra pessoa. E a gente tem que entender isso. Todo mundo está comprometido a escutar ali, a entender, a fazer aquilo dar certo? Se você está comprometido com o seu colaborador, isso é muito importante. Quando você quer se comprometer com outra pessoa, sempre finaliza ali com um abraço, um aperto de mão, ou uma finalização mesmo de então estamos combinados, pronto. A pessoa vai entender o que você falou e você fez um combinado verbalmente com ela. Isso dá muito certo. O próximo, sexto mandamento que eu coloquei aqui é o escutar. Então, a gente muitas vezes não escuta, é o tal da escutativa que a gente pode fazer. Muitas vezes eu estou aqui do lado, mas eu não estou escutando o que a pessoa está falando. Então, eu quero escutar. Escutar o quê? Quais são as dificuldades dela dentro da função, para que eu possa ajudar de fato, para ela concluir a tarefa. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem tudo do mesmo jeito, da mesma forma e vem se repetindo. E a gente não escuta o que o colaborador tem a dizer. Então, um dos pontos que eu falo aqui aconteceu essa semana comigo. Estou com uma colaboradora de férias e aí a minha gerente veio e começou a reclamar algumas coisas dentro da função. E aí eu falei para ela, olha, eu lembro exatamente nas férias dessa colaboradora do ano passado, né? O que aconteceu? Você fez as mesmas reclamações. Então, o problema não está nela. O problema está no que você está me passando. Sabe o que você faz? Anota, porque você esquece. Porque quando ela volta, está no meio do turbilhão, no meio do furacão, e ela começa a resolver muitos problemas. E é uma colaboradora muito boa, muito eficiente. Só que ela tem alguns gaps que precisam ser melhorados. Só que esses gaps talvez nunca foram avaliados para ela. Por quê? Porque é tão corrido dentro da operação, do dia que ela faz ali, muitas tarefas, é uma colaboradora multitarefas, que acaba não complementando para ela aquele gap principal que ela precisa melhorar. São 2 específicos, tá? Então, esses 2 específicos, eu falei para minha gerente, anota, quando ela voltar de férias, você vai lembrar e vai passar para ela. E aí, quando ela retornar, você pergunta, escuta, por que você não consegue fazer essa função exatamente? Se todas as outras você faz perfeitamente. Por que isso daqui você não consegue fazer? Escuta ela, vamos entender se realmente ela está com falta de vontade, se ela está com falta de tempo ou se ela não sabe fazer. Vamos descobrir esses 3 pontos. E o 7º mandamento, e é muito, mas muito importante, seja justo e coerente com o seu time. As pessoas, elas seguem a gente na liderança por 3 motivos. Eu vou colocar aqui para você. O primeiro, porque você tem coerência. Você fala e você faz. O segundo, porque ela tem medo de você.
E aí ela te respeita pelo medo que você está colocando nesse colaborador. E o terceiro, porque você é uma inspiração para ela. Realmente, tudo que você se propõe a fazer, você faz com carinho, você faz com amor e faz o melhor que você pode fazer. Qual desses três a gente tem que fugir? O do medo. Ninguém, absolutamente ninguém, permanece numa empresa por medo. Por quê? Ele está ali simplesmente para cumprir a carga horária e ganhar o salário dele no final do mês. Ele não está ali porque você é uma inspiração. Ele não está ali porque você tem coerência no que você faz. Ele não está ali buscando crescimento. Ele está ali por medo. E esse é o estilo de liderança que a gente tem que fugir. É o estilo de liderança autoritária. E a delegação para essas pessoas é muito difícil. Por quê? Porque a gente sempre imagina que nunca vai ter alguém que faça melhor do que a gente. Nunca vai ter. E aqui o segredo que eu vou te contar é que tem gente que faz e faz melhor que a gente. Por quê? Porque faz repetitivamente a mesma função. Então, fuja desse estilo de liderança, da liderança autoritária. Isso não funciona mais. Se tem uma coisa que adulto odeia, é ser mandado. A verdade é essa. Se o adulto não tem propósito dentro da sua função, e aqui nós estamos falando para adultos, porque ninguém trabalha com criança, se o adulto não sabe o propósito daquela função, ele simplesmente procura outro emprego e ele abandona você. Abandona a sua empresa. Porque antes de um CNPJ, existe um CPF. Então as pessoas, primeiro de tudo, acreditam no CPF, em quem está por trás. Quem é a mulher que está por trás daquilo? Quem é o homem que está por trás daquilo? Quem é a pessoa que está por trás daquilo? Aí sim ela vai acreditar em você. E aqui, quando eu falei para você, se você quer crescer, você precisa delegar. É uma junção de fatos que a gente trabalha aqui. E aí eu quero finalizar rapidamente. Esse daqui foi um Leader Set em pouco tempo, porque eu gosto de ser breve, eu gosto de ser objetivo e gosto que você realmente aprenda alguma coisa aqui do outro lado. Queria que você me desse um insight do que você aprendeu dentro desse podcast. Agora, vamos finalizar a semana. Quero desejar para você uma semana abençoada, que os seus dias aí sejam intensos de delegação ao seu time com muita energia. Um beijo para você e até mais.